Shalom, amados, bem-vindo ao nosso canal Sementes do Eterno. Gostaria de pedir por gentileza que vocês pudessem se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. É muito importante para o nosso crescimento, principalmente para que a semente do reino seja levada a muitas pessoas. Eu quero partilhar hoje 15 do Evangelho de João, onde Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e que nós somos ramos. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Agora nós vamos ler o trecho da carta aos Efésios, no capítulo 4. No meu título diz o seguinte: a unidade do corpo de Cristo. Paulo escrevendo: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. No versículo 3. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Depois, no versículo 7. A cada um de nós foi concedido pela graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. No versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Na oração de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus fala da importância dos seus discípulos estar em unidade com Ele e com o Pai. Porque Jesus faz essa oração enfatizando a importância de estarmos vinculados em unidade, ou sermos um em Cristo Jesus. Porque não tem como nós produzirmos nada para o reino de Deus se nós não estivermos ligados em Cristo Jesus, se nós não tivermos temor ao Senhor Jesus. Não importa que nós possamos falar que temos dons, o ministério, se nós deixarmos de estar vinculados, enraizados em Cristo Jesus, para que nossos frutos possam permanecer. Então é muito importante a nossa unidade com Cristo. Com Cristo. Quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, Jesus fala a importância de nós perdoarmos aos outros, porque se nós não fizermos isso, nós não seremos perdoados pelo Pai. E quando nós carregamos dentro de nós a falta de perdão, quando nós carregamos dentro de nós tudo aquilo que impede o fluir de uma maneira natural do Senhor em nossas vidas, isso prejudica sim um pouco o nosso chamado, o nosso crescimento, porque é importante nós transmitirmos a palavra do Senhor de uma forma mais pura possível. E para isso nós precisamos estar em unidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, para que nós possamos dar frutos. Esse é o nosso objetivo. Nós não fomos salvos apenas para nós desfrutarmos da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, mas nós fomos salvos também para ser um instrumento do Senhor,
para nós caminharmos dentro do propósito ao qual o Senhor nos chamou. E aqui fala que quem separa para o ministério é Jesus. No versículo 11 diz o seguinte: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. E você pode dizer, bom, eu não tenho nenhum desses ministérios. Mas mais para frente eu vou falar. Todos temos dons espirituais. E eles, cada pessoa tem dom, queridos. Deus é tão tremendo, é tão fascinante, que Ele planejou tudo. As coisas não aconteceram de repente, tudo já foi planejado antes de nós existirmos. Tudo já foi planejado para que o propósito de Deus se cumprisse através da nossa vida. Então Jesus nos chama para o ministério e o Espírito Santo vai dar dons para nós, para que nós possamos exercer a obra do Senhor com excelência. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes nós não precisamos estar preocupados da nossa simplicidade. Só que a nossa simplicidade não significa nós deixarmos de ser ensinados, instruídos por Deus. Porque o que vai produzir, o que vai trazer resultado para o reino, é nós estarmos em unidade com Cristo, em unidade com o corpo, para que nós possamos frutificar. É muito importante nós termos isso dentro de nós e saber que Jesus, Ele nos deu o ministério. Isso não significa que nós possamos achar que somos melhor que qualquer pessoa, principalmente aqueles que ainda não servem o Senhor Jesus. O Espírito Santo usa os homens em dons espirituais. Isso não significa que nós somos melhor que aqueles que não conhecem o Senhor. Então, quando nós estamos enxertados em Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, nós vamos produzir frutos que engrandeçam o Senhor, que glorificam o Senhor. Então é muito importante isso. E à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, meditando na Sua palavra, nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo, nós vamos compreendendo a importância de estarmos ligados em Cristo Jesus. Ontem eu estava conversando com uma amiga, com a minha cunhada, e ela estava falando sobre o plano de leitura que a líder dela passou para ela para fazer o plano de leitura. E eu falei para ela assim, olha, vai ser muito bom para você, você vai aprender, você vai crescer, você vai ver a importância que é você ler a palavra. Aí eu falei para ela assim, olha, desde que eu me converti, eu acho que eu sou meio assim oposto, né? Falei, desde que eu me converti, eu criei meu plano de leitura. Porque a princípio, né, logo que eu me converti, então foi passado para nós, é ensinado a você ler um pouco do Antigo e um pouco do Novo. Um pouco, né, os versículos do Antigo e versículos do Novo. E eu percebi que aquilo me trouxe confusão, não me ajudou. Cada um tem a sua maneira de fazer seu plano de leitura, eu estou dizendo para mim. Eu cheguei para a minha professora de escola bíblica, eu falei para ela assim, é obrigatório fazer esse plano de leitura que eu estou percebendo que me está me confundindo. Ela falou, não. Aí eu criei meu plano de leitura. E todo ano eu faço assim, eu crio meu plano de leitura, por exemplo. Às vezes eu falo, não, vou começar a ler começo a ler a partir dos evangelhos. Aí eu leio os evangelhos. Agora, tal ano eu vou começar a ler a partir dos profetas. Tal ano, por exemplo, ler em ordem cronológica. Então eu criei meu plano de leitura e cada ano eu faço ali de uma forma diferente, que eu acho que para mim isso me facilita em compreender e aprender a palavra do Senhor. Então é muito importante você ler a palavra do Senhor, porque como o Senhor Jesus vai nos usar,
se nós não temos prazer em ler a sua palavra? Não tem como. O Espírito Santo não é adivinho. O Espírito Santo vai trazer em memória aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos da palavra do Senhor. Então, Ele vai nos trazer em memória. Então, é muito importante a leitura da palavra. Eu tenho o hábito de riscar a minha Bíblia quando Deus fala comigo. E, inclusive, eu não gosto muito de que pessoas peguem a minha Bíblia, porque eu faço anotações, e às vezes faço anotações pessoais. E às vezes eu tenho um hábito de também, quando eu leio alguma coisa na Bíblia que eu acho interessante, eu vou para o Google Mapas. E uma vez meu filho falou assim para mim: mãe, toda vez que você está lendo a Bíblia, já percebi que de repente você para e você fica mexendo no celular. Eu falo assim: é que eu gosto de ver tal lugar que está citado aqui na Bíblia, onde ele é hoje localizado, nessas coisas. E foi assim que eu fui descobrindo algumas coisas. Em questões assim, onde está localizada aquela passagem bíblica. Eu gosto de fazer isso. Então é muito importante você ter um tempo para falar com o Senhor, ter um tempo para você buscar o Senhor. Eu, por exemplo, assim, eu gosto mais de falar com o Senhor sozinha. Principalmente se for relacionado a coisas a meu respeito, coisas individuais. Porque orar junto com outras pessoas é bom, sim, só que eu fico muito travada. Então eu me sinto muito à vontade em falar com o Senhor. Quando eu me coloco diante de Jesus, dessa videira verdadeira, eu me sinto muito à vontade de pedir para Ele trabalhar em mim, tirar aquilo que não edifica, porque nosso processo de santificação é cada dia que nós nos colocamos na presença do Senhor. E cada dia que nós nos colocamos na presença do Senhor para aprender com o Senhor Jesus e com seu doce Espírito, nós vamos compreendendo melhor como nós devemos usar os dons, como nós devemos usar o ministério que o Senhor colocou, nos delegou como responsabilidade. E sempre sabendo, queridos, que sempre Deus nunca levantou e Deus nunca levantará um líder, uma pessoa para ser usada nos dons espirituais para seu próprio benefício. Jamais, jamais. Deus é um Deus que tem uma visão ampla. Eu sempre falo que nós precisamos encaixar na cosmovisão que o Senhor tem para o seu reino. Então, se nós acharmos que de repente o Senhor delegou para nós algum ministério ou algum dom usado pelo Espírito Santo e achar que para isso, que é para o próprio benefício, para nós ficarmos, olha, eu agora, nossa, eu tenho um ministério, meu ministério é poderoso, nossa, o meu ministério é tal coisa, nossa, olha, Deus o Espírito Santo me usa que só vendo. Não, queridos, isso é vaidade, plena vaidade. Seja submisso ao doce e querido Espírito Santo. Não acha que você foi chamado com algum ministério, ou para profeta, apóstolo, mestre, evangelista, ou se você é usado em algum dom espiritual, porque é mérito nosso. Não. É simplesmente graça, bondade e misericórdia do Senhor, porque o foco dele é resgatar todos os que estão perdidos. Então nós precisamos reconhecer que nós dependemos do Senhor. Por isso que eu falei, se o homem acha que ele vai ganhar almas, que ele vai fazer alguma coisa para um reino, porque ele é o bam, não vai funcionar. Eu lembro que eu tive um professor e ele falava assim: é muito bom você estudar a palavra de Deus, é muito bom você adquirir conhecimento naquilo que você pode adquirir conhecimento. Ele falou: mas nunca esqueça
que o conhecimento humano tem que estar alinhado com o Espírito Santo, porque senão não vai frutificar o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Então que nós possamos saber da importância da responsabilidade, principalmente a responsabilidade que nós temos perante Deus em primeiro lugar, perante Deus. Uma vez, uma pessoa quis questionar se eu era de Deus, se eu não era de Deus. E a pessoa falou assim para mim: me mostra os teus frutos. E eu respondi para a pessoa: quem sabe se eu dou frutos é Deus e não os homens. Porque nós confundimos muito o que é fruto para o reino de Deus. O que é fruto para o reino de Deus? Jesus fala: ninguém pode dar fruto se não permanecer em mim. Como nós vamos avaliar se nós estamos dando frutos? Eu não lembro agora o nome de um pastor, não lembro o nome dele. Isso eu vi esse testemunho dele, foi logo que eu me converti, não lembro, ele não é nem brasileiro. E ele comentou que ele foi enviado para um país, também não lembro agora o país, né? E ele ficou 20 anos nesse país. E durante esses 20 anos ele só conseguiu evangelizar uma pessoa daquela nação, porque ele teve que aprender a cultura daquele povo. E ele falou assim que foi muito árduo, né? Ali foi muito resistente, porque inclusive era o início da expansão do evangelho para outros povos. E chegou um tempo que ele foi chamado para retornar para os Estados Unidos. E ele falou assim que quando ele retornou ele ficou muito, muito frustrado. Porque ele falou o seguinte, que ele ficou 20 anos numa nação e ele só tinha conseguido alcançar uma pessoa. E ele falou que anos e anos aquilo deixou ele muito triste, muito frustrado. Aí passou um tempo, ele recebeu um convite para voltar naquela nação. E esse convite que ele recebeu foi desse rapaz que ele tinha evangelizado naquele lugar. E quando ele chegou lá, para a surpresa dele, aquele homem tinha se tornado um grande evangelista na nação dele. Muitas e muitas almas foram curadas, transformadas, libertas. Havia uma multidão sob o pastoreio daquele homem. E o que ele ouviu daquele homem falou para ele foi o seguinte: obrigado por todos esses anos que o Senhor investiu na minha vida. Olha, queridos, ele conta que ele chorou ao ouvir isso. Aquele homem que estava se sentindo frustrado, aquele homem que estava se sentindo que não tinha dado frutos para o Senhor. E ele ficou sabendo que sim, ele tinha dado fruto. Então nós precisamos saber que quem determina, quem sabe se nós estamos frutificando é o Senhor Jesus. O que nós precisamos é cumprir o nosso propósito. Cumprir o nosso propósito. Se você ficar sem fazer o que o Senhor está falando, lógico que você não vai dar frutos. Mas se você se levantar, se posicionar para fazer o que o Senhor te chamou, você vai produzir. Às vezes você pode achar que você não está produzindo, mas só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe aonde os frutos estão crescendo. Porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Eu creio, queridos, que às vezes
O Senhor nem permite a gente ter todo o conhecimento daquilo que está sendo produzido, porque o homem pode querer glória para si. E isso é muito duro. É muito triste quando as pessoas tomam glória para si. Eu sempre falo o seguinte, eu, por exemplo, um hábito que eu tenho, eu sempre gosto de dizer, eu sou usada nos dons espirituais. Eu sou usada para ser uma profetisa, eu sou usada para ser uma pastora. Sou usada. Eu sou um instrumento. O Senhor usa. E a partir do momento que esse instrumento quiser tomar a glória do Senhor, não vai produzir frutos. Não vai produzir, meus queridos. Tolo é o homem que acha que ele pode produzir frutos se ele não estiver enxertado em Jesus Cristo, se ele não estiver alinhado em unidade com Cristo e com o Pai. Porque tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês. Não deixe de caminhar no seu propósito. Busque o seu propósito. Ainda que você diga que você não foi chamado para esses ministérios, mas você tem dons, porque a Bíblia diz aqui, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Jesus não faz acepção. Mas a próxima vez eu vou estar falando sobre os dons espirituais. Como é bom, é gratificante. E quer dizer o seguinte, queridos. Às vezes nós temos o hábito de falar, ai Senhor, me usa, Senhor. Senhor, me dá unção, Senhor, me dá unção, me reveste de unção. Senhor, me reveste de poder, Senhor. Para que nós queremos unção? Para que nós queremos dons espirituais? Para ficar sentados? Não. Como nós queremos receber algo que Jesus tem um propósito, objetivo de trazer expansão no seu reino. E nós não queremos sair para cumprir o propósito. Então, para que nós queremos receber dons do Senhor? Eu quero dizer para vocês que quando eu me converti, o que eu fazia? Eu orava o seguinte, eu falava assim, Senhor, me dá graça, eu oro até hoje, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento, para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. E eu tinha 15 dias na igreja, eu cheguei e falei assim para o irmão da igreja, eu falei, no que eu posso trabalhar para o Senhor? Eu falei, olha, eu não me incomodo de limpar banheiro, lavar banheiro, varrer, limpar, não me incomodo. Eu só quero ser útil na obra do Senhor, então o que eu posso fazer? E quando eu comecei a trabalhar nas coisas do Senhor, eu saía para fazer visita com uma irmãzinha que... Aquela irmã foi um exemplo para mim, quando eu olhava para aquela irmã com tanta simplicidade, uma irmã que não sabia ler. E eu ia com ela fazer trabalho de evangelismo. E aquela irmã era usada por Deus de uma maneira tremenda, eu ficava encantada com aquilo. Aí eu comecei a falar, Senhor, eu quero que o Senhor me use como essa irmã. Tão simples, ela não sabe nem ler, Senhor. Às vezes eu lia para ela os trechos da Bíblia, mas ela pregava, ela falava, ela evangelizava com uma sabedoria e eu ficava encantada. Aí eu comecei a ir como ela, nos pontos de pregação, nos trabalhos. Então comece fazendo o que o Senhor tem colocado na tua mão, e à medida que você for buscando o Senhor, você vai compreender e vai descobrindo qual é o seu objetivo, mas sempre sabendo que Deus nunca dará nada para nós, para o nosso próprio benefício. Deus sempre dará coisas para nós, para a edificação do corpo de Cristo e para sermos um instrumento para ganharmos o que estão perdidos. Amém, queridos? Vou fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai,
Senhor, no nome do vosso Filho Jesus, eu te louvo e te bendigo. Quero agradecer ao Senhor, Pai, por cada pessoa que vai ouvir este vídeo. Sementes do Eterno. Senhor, que eles possam saber que em Cristo Jesus nós podemos dar frutos, sim. Que em Cristo Jesus nós podemos frutificar. O importante é nós estarmos em unidade com o Senhor. O importante é nós termos prazer em ler a Tua Palavra, meditar a Tua Palavra, passar um tempo somente contigo, pois é o Senhor que vai nos ensinar. E saber, Deus, quanto mais buscamos ao Senhor, mais o Senhor se revela para nós. E saber também, Pai querido e amado, que é muito importante nós estarmos na Tua presença, em primeiro lugar, reconhecendo quem é o Senhor. O Senhor é um Deus santo, eterno, perfeito, bondoso, e que nós nunca esqueçamos de glorificar, de exaltar o Teu nome e agradecer por Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso mediador, aquele que nos chama para a expansão do reino. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Shalom. Fiquem na paz.